Meu filho, minha força. Você tem sofrido com seu filho longe da presença de Deus? Você sempre levava teu filho para a igreja quando ele era pequeno. Você ensinou a palavra de Deus para ele ou para ela, né? No seu caso, se for uma filha. E hoje você vê que ele está afastado da presença do Senhor. E como que está a sua força? Nesse vídeo nós vamos estar falando aqui sobre como ser uma mãe forte, mesmo passando por situações como essa. De você ver seu filho longe da presença de Deus. Então nós vamos falar como é importante a gente estar na presença de Deus. Se você é uma mãe que passa por isso, comente aqui. Eu não aceito ver o meu filho longe da presença de Deus. Eu quero meu filho de volta comigo na igreja. Meu nome é Shirley Montserrat. Eu sou orientadora cristã há mais de 25 anos. Trabalho com jovens, com adolescentes, crianças. E é muito importante que a gente venha entender que por mais que a gente ensine nosso filho a caminhar na presença do Senhor, o nosso filho é uma outra pessoa. Não somos nós, não é a gente. É outra pessoa que tem outra vontade, outros pensamentos. Então, muitas vezes, a gente acaba se culpando, porque o filho da gente se afastou da presença do Senhor. Mas não é pra gente fazer isso. Nós não podemos nos culpar, mas podemos sim agir para reverter essa situação, para que essa situação ela venha realmente mudar. Mas você não pode fazer do seu filho a sua força. Muitas vezes, e vou contar para vocês uma experiência que eu passei, e é por isso que eu estou aqui, porque Deus me chamou para estar aqui, falando para vocês sobre o que eu passei, e falando para vocês que realmente vale a pena buscar Deus, para que a situação venha mudar. Eu criei minha filha na igreja desde pequena. Eu me converti, ela tinha em torno de 7 anos de idade. Então eu ensinei para ela a palavra de Deus. Eu sempre fui muito ativa na igreja. Trabalhava no ministério infantil. Trabalhava com os jovens, com a mocidade. E eu sempre ensinando para ela a palavra do Senhor. Porém, quando ela completou os 14 anos de idade, 15 anos, né? 15 anos de idade, ela resolveu sair da igreja. Mas ela resolveu de uma hora para outra sair. E aí, a partir daquele momento, começou a minha saga. Porque eu estava firme na igreja e de repente a minha filha não quis mais ir. Sim, começou a me dar muito trabalho, muita dor de cabeça. E eu vou estar falando para vocês aqui nesse canal, nosso canal aqui, tudo o que aconteceu comigo. Mas eu perseverei. E logo no início, eu falo para você, não foi fácil, foi muito difícil. E eu me senti sem forças de ir para a igreja, sem forças de orar, sem forças para buscar o Senhor. Eu andava muito cabisbaixa. Não sei se com você também acontece isso ou aconteceu. Eu chorava muito. Porque minha filha, de repente, ela começou a sair, ela ia para as baladas. E por mais que eu tentasse manter ela dentro de casa, era muito difícil. Porque ela se tornou uma filha muito agressiva, muito nervosa comigo. Ela não queria ouvir falar de igreja, não queria ouvir falar da Bíblia. De Jesus, ela não queria ouvir falar. E eu estava ali na presença de Deus. Mas eu pensava, meu Deus, por que isso está acontecendo? E eu fiquei muito abatida.
Confesso para vocês que nos primeiros 6 meses que ela esteve longe da presença do Senhor, que ela estava longe lá da igreja, eu fiquei muito abatida. Estava ali na igreja, mas eu já não era a mesma pessoa. Até que um dia, eu conversando com uma pessoa na igreja, eu perguntei para ela por que estava passando por isso. É uma obreira da igreja. E ela falou bem assim: para de se preocupar com a sua filha. A sua filha não pode ser sua força. Deixa ela crescer. Ela vai ter o momento dela ter um encontro com Deus. A sua força tem que ser Jesus. Ela falou: Dona Shirley, a sua força tem que ser Jesus. E aí eu comecei a pensar a partir daquele dia que realmente a minha filha estava sendo a minha força. E como ela não estava na presença de Deus mais, eu me enfraqueci. Mas aí é que a gente tem que pensar. Inclusive, comenta aqui se isso aconteceu com você, se você se sentiu fraca espiritualmente. Se seu filho saiu da igreja, ou mesmo que seu filho tá, mas não tá muito firme. Comenta aí pra mim. Entendeu? Como que você ficou? Qual foi a sua reação? Eu sei que comigo não foi fácil. Então eu comecei a pensar bem, quem era a minha força? Será que Deus, ele era a minha força? Ou se a minha filha era a minha força? Então eu comecei a ler mais a Bíblia. Eu lembro que eu ajoelhava assim no quarto, no chão do quarto, e eu orava pedindo a Deus para Ele ser a minha força, para Ele me dar força para mim ir em frente, para mim vencer aquelas lutas que eu estava passando. E eu comecei a buscar a Deus com todas as forças dentro de mim. Então o que eu quero falar para você hoje é que Deus, Ele tem que ser a sua força. Porque Ele fala na própria palavra dEle. É que com Ele nós podemos tudo. Nele que nos fortalece. Posso tudo naquele que me fortalece. Então Deus, Ele tem que estar em primeiro lugar na vida da gente. Coloque isso dentro de você. Se o seu filho ou sua filha se afastou da presença de Deus, ou de repente não é nem seu filho, mas você é uma avó, né? Ou você é responsável daquela criança, aquele adolescente que você criou com todo carinho na presença de Deus. Então, coloca dentro de você. Você tem que ter força em você, uma força vinda de Deus, para que você venha vencer, para que você venha ter condições de lutar, para que essa situação mude. A minha situação mudou. E nos próximos vídeos eu vou estar falando para vocês tudo o que eu passei, que não foi fácil. Foram praticamente 7 anos de muita luta. Tá bom? Mas Deus, ele nunca me deixou. Como diz ele, né? Como diz a palavra dele, né? Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Então a gente tem que crer que Deus é com a gente. E Deus é com você. Se você está passando por essa situação, pode ter certeza que Deus está cuidando de você. Ele vai te dar força para você vencer essa situação, para você vencer esse mal. Tá joia? E eu quero, nesse momento, levantar um exército de mães que oram pelos seus filhos. Um exército de mães que não aceitam seus filhos longe da presença do Senhor. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração. Eu peço você que ore junto comigo. Ore aí pelo seu filho. Apesar da minha filha, hoje é uma grande mulher de Deus, eu não deixo de orar por ela. Então, vamos estar orando agora pelos nossos filhos, porque Deus vai honrar a nossa fé. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor é Deus e que a Tua palavra, ela não mente. A Tua palavra é viva, ela é verdadeira. Então, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada mãe, meu Deus, cada responsável de filhos,
que se afastaram da presença do Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, dê a essa mãe, a esse pai, dê a essa pessoa, meu Pai, sabedoria, para que ela não venha desistir, meu Pai, de buscar, de estar ali lutando pela vida do seu filho, mas que principalmente o Senhor esteja em primeiro lugar na vida dela, que ela venha ter força no Senhor, em nome do Senhor Jesus, que ela venha ter uma intimidade com o Senhor, porque o Senhor vai ajudar ela e ela vai vencer essa batalha. Muito obrigada por esse momento, Pai. Abençoa o nosso canal, Senhor. Abençoa em nome do Senhor Jesus, que esse canal seja canal de bênçãos, meu Pai, na vida, meu Pai, de muitas famílias. Abençoa cada mãe, meu Pai, que está aqui comigo nesse momento. Eu entrego todos nas suas mãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Eu peço a você que venha seguir o nosso canal. Curte aí, compartilha. Deus vai honrar sua fé, como honrou a minha. Amém?